Boa noite a todos. É um prazer estar fazendo parte dessa primeira conferência, no caso da associação, né? É uma honra muito grande e agradecer ao Marquinhos pelo convite de estar podendo participar com vocês. Dar os parabéns à diretoria, a todos, no caso, que tiveram a ideia e tiveram a iniciativa de fazer a associação acontecer, né? Uma coisa que a gente acha que é muito, muito necessário para a nossa modalidade, para a nossa categoria. É uma honra muito grande poder aqui estar representando todos os preparadores de goleiros, né, do Brasil, né, em todas as categorias, tanto de base, preparadores de goleiros e goleiras, né, tanto masculino quanto feminino, né, na base, em todas as suas modalidades, né, em todas as suas categorias. Isso é muito importante, é um prazer aqui estar. Eu estou muito honrado de poder estar contribuindo com alguma coisa aqui junto com vocês nessa construção inicial de trabalho, né? Então, a gente vai tentar passar um pouquinho daquilo que a gente entende da profissão, né, de preparador de goleiro, né? Tentamos fazer um resumido aqui para poder não passar do tempo, né, como se fala, que tem que cumprir a risca, né, o tempo. Então, mais uma vez, honrado em poder estar participando e representando a todos aqui da melhor forma. O Fred, Sim. enquanto o nosso diretor também, o diretor técnico aí, o Marquinhos tem multifunções. Vida de presidente não é fácil. Não é fácil. Só um recadinho aí até iniciar sua apresentação. Façam suas perguntas, entre ali nos comentários e deixe sua pergunta. Todos os participantes dessa noite estarão até o final aí para responder todas as questões que vocês colocarem ali. A palavra é sua, Fred. Legal. Vou aqui compartilhar a tela. Tentamos montar alguma coisa rápida, sucinta, né, mediante a nossa apresentação. Então, colocar aqui para vocês. Estão conseguindo visualizar? Tudo certo. Estão, né? Então, aqui, né, a primeira conferência da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, né? Como o Mauro colocou muito bem, né? Quando a gente falar aqui preparador de goleiro, né, a gente também se considera como treinador, né? Como o Mauro colocou muito bem. Todos nós, no caso, somos treinadores. Então, quando a gente fala treinador, estamos falando também especificamente da preparação de goleiro, né? E aqui é um resumo rápido, né, no caso da minha carreira, no caso, preparador Fred Antunes, né, como sou conhecido, treinador associado, né, da BTFS, né? 30 anos de profissão, né? Eu tenho 30 anos de profissão, né, como preparador de goleiro, né? Nunca deixei de ser preparador de goleiro, então eu tenho já uma vasta caminhada, certo, como preparador de goleiro, já com experiência em alguns clubes, né? Algumas passagens em alguns clubes do Brasil. Nunca tive a oportunidade de trabalhar fora, mas rodei bastante dentro do Brasil. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, então eu comecei no futsal do Rio. Hoje em dia, moro em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, né? E estamos aqui, no caso, desempenhando a função de preparador de goleiro. Minha formação, né? Sou formado pela Universidade Gama Filho, né? Do Rio de Janeiro. Meu clube atual, como eu já falei, Jaraguá Futsal, né? E sou atual preparador de goleiros da Seleção Brasileira de Futsal. Estão escutando? Está tudo certo, né? Tudo certo. Então vamos lá. Agora eu estou tentando passar aqui. Deu uma travada aqui. Vamos lá. Vamos tentar ver o que. O meu slide deu uma travada. O Flavinho. Quer iniciar de novo? Pois é, ele deu uma travada aqui. Não estou conseguindo passar para frente nem para trás. Agora Deixa foi. pra... Agora Foi? foi. Vamos lá, agora foi. As minhas principais conquistas, né,
em clubes e seleção, né? Estão colocados aí só para representar, né? Essa nossa trajetória de 30 anos, né? 5 vezes campeão da Liga, 6 campeonatos da Taça Brasil, 5 vezes campeão da Libertadores da América, principais conquistas da seleção: bicampeão mundial feminino, categoria adulta, campeão do Grand Prix, campeão da Copa América de futsal. Eu queria ressaltar esse bicampeão mundial feminino, no qual eu tive o grande prazer de trabalhar nessa categoria, né? E que me orgulho muito desses 2 campeonatos que nós conquistamos juntos com elas, certo? E trabalhar com o feminino é uma coisa assim que me deixou muito, muito feliz, né? E muito surpreso com tudo aquilo que a gente vê de empenho, certo, das meninas, certo, querendo galgar alguma coisa melhor, certo, para o futuro delas dentro do futsal. Então, isso eu gostaria de estar ressaltando, porque é muito prazeroso trabalhar com a categoria feminina. Tá? O que me levou a ser preparador de goleiros, né? Eu coloquei essa frase aí, né? Primeiramente, foi um convite de um amigo, né? Simplesmente um convite de um amigo dentro da área da educação física, né? No qual eu já fazia faculdade de educação física, estava no 2º período da faculdade e fui convidado por ele para poder estar trabalhando dentro de um clube no Rio, o Grajaú Country Club, né? E aí começar a conhecer um pouco desse mundo, certo, dos goleiros, né? O que me fez aceitar esse convite, né? Primeiro, a grande paixão pelo esporte, né, fez com que eu abraçasse, né, e fizesse a faculdade de educação física, né? E esse desafio de aprender a função e tudo aquilo que ela envolve, né, a preparação de goleiros. E aí, para ser um preparador de goleiros, ela necessita ter sido goleiro? É uma pergunta que eu faço. E faço para alguns preparadores, faço para algumas pessoas, né? A gente precisa, para se tornar um preparador de goleiros, precisa ter sido goleiro? Na minha forma de ver, não, tá? Você sendo goleiro, você adquire uma grande experiência prática, isso não tenha dúvida, né? Mas para ser preparador de goleiros, precisa de muito mais. Precisa de estudo, né? A parte prática, a parte que você vivencia dentro do campo, né? Dentro da quadra, né? Como profissional, ela é importante. Mas o estudo, buscar conhecimento, o entendimento, certo? Nessa área, certo? Ela é muito, muito importante também. Então, é claro, se você puder, se você tiver a capacidade de ter sido goleiro, né? E buscar conhecimento, formação para poder se tornar um preparador de goleiro, seria muito legal, né? Mas não necessariamente você precisa ter sido goleiro para estar nessa profissão, né? Conheço vários profissionais que não são preparadores de goleiros de futsal, né? E que são grandes preparadores de goleiros, né? Cito, por exemplo, o Guaíba. O Guaíba nunca foi goleiro e é um grande preparador de goleiro, né? O Igor do Pato, né? É um preparador de goleiro, um grande profissional, certo? E foi goleiro, né? Então, quer dizer, mas ele buscou capacitação, certo? Conhecimento e estudo para poder desempenhar a função, né? Então, são 2 exemplos que eu gostaria de estar colocando para vocês. O que necessitamos, então, para ser preparador de goleiro, né? Primeiramente, você precisa ter muita dedicação, né? Você precisa ter muita dedicação, muita vontade de trabalhar, né? Porque é uma profissão que exige bastante do profissional, né? Tanto fisicamente quanto na parte de estudo. Você precisa estudar muito, buscar muito conhecimento para poder entender, certo? O que tem que ser feito com os goleiros, qual é o trabalho a ser executado com eles, né? Então, primeiramente, muita dedicação. Busca de conhecimento através, certo, de faculdades, cursos, palestras. Antigamente, lá na década de 80, eu gosto de falar, não existia muito material, né? Na verdade, não existia material algum, certo, sobre essa área, né? Não existia nem a profissão de preparador de goleiro. Essa função de preparador de goleiros ela começou ali na década de 90, né? Que foi desbravado, certo, teoricamente, por mim, né?
Então, é uma função que começou a partir de 90, nos anos 80 não existia, e não existia praticamente material algum, né? Hoje em dia, se a gente parar para pensar, existe muito material, certo, disponível, certo, não só no futsal, mas no campo, em todas as outras modalidades, certo, na internet. Então, você tem muito mais material para você buscar conhecimento e entendimento da área, né? Antigamente não se existia. Entender o que necessitamos realmente trabalhar com os goleiros. A gente precisa entender o que a gente precisa, certo, para trabalhar com os goleiros, né? Saber ensinar as técnicas, o que é certo, o que é errado, e ter uma progressão pedagógica, principalmente nas categorias de base. Então, isso, para mim, é muito importante. Você tem que saber, certo, ensinar, né? Principalmente na base. Eu sou oriundo, certo? E eu tenho muito orgulho de falar que eu aprendi muito com as categorias de base, até porque eu comecei nas categorias de base, né? Então, e com ela você aprende muita coisa, com ela você desenvolve o seu trabalho, e foi o que aconteceu comigo, né? Então, você saber ensinar as técnicas, saber ensinar o que é certo, o que é errado para o goleiro na base, certo? Progressão pedagógica, certo? Dos fundamentos para poder desenvolver com os seus atletas é muito importante. Então, nós temos que nos preocupar, nós, preparadores de goleiros, nos preocupar muito com isso, né? Com o ensinamento. O ensinamento ele é primordial. O que foi fundamental para o meu crescimento na profissão, no caso para mim, né? Como eu coloquei para vocês anteriormente, ter trabalhado com todas as categorias de base, no qual me proporcionou uma grande experiência, certo? E uma grande aprendizado adquirido. Então, ela me deu muita coisa. Eu, com as categorias de base, eu desenvolvi o meu trabalho. Eu desenvolvi, certo, a minha metodologia, certo, e filosofia de trabalho. Então, eu fui criando o meu método, certo, de trabalho, certo, junto com as crianças, né? Eu trabalhei com as categorias, antigamente não se falava sub-7, sub-8, sub-9, não se falava nada assim. Se falava fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, e assim vai. Então, essas categorias elas foram muito importantes para o meu desenvolvimento, para eu criar o meu método e a minha filosofia de trabalho, né? O que fez com que eu crescesse dentro da profissão? Ter organização e planejamento dentro do meu trabalho. É muito importante você ser organizado, você ter planejamento, você, no caso, se preocupar em planejar, certo? E não simplesmente você chegar numa quadra ou num dia de trabalho e criar alguma coisa na hora, certo? Na hora sem ter planejado nada. Então, o planejamento, né? A sua organização para isso, ela é muito importante para poder ser o seu norte dentro do seu trabalho, né? Ter trabalhado com grandes profissionais, né? Isso eu tive uma grande felicidade de trabalhar com grandes profissionais da nossa área, né? Que me ajudaram muito nessa construção. Então, eu trabalhei com muitos profissionais, certo? Tanto na base quanto nas categorias de alto rendimento, né? Profissionais que acrescentaram muito nesse meu desenvolvimento, que acrescentaram muito, certo, nessa minha construção, certo, de trabalho. Estar sempre em constante aprendizado, certo? Pois não deixamos de estar aprendendo nunca. Isso é muito importante. A gente está sempre aprendendo, né? O preparador de goleiro, certo, que estaciona e acha que já sabe tudo, certo? Ele está enganado. Então, a gente está em constante aprendizado, a gente está em constante busca do conhecimento, de coisas novas, para que a gente possa estar desenvolvendo, certo, o melhor trabalho, certo, junto com os seus atletas, né? Está sempre aberto a novas ideias de trabalho, dentro de uma coerência, certo? E dentro daquilo que realmente precisa ser trabalhado e ensinado aos goleiros. Então, essa frase que eu coloco é uma coisa que é muito importante, porque quando você constrói o seu trabalho, certo? Um exercício que seja, você tem que ter coerência naquilo que você precisa trabalhar com o seu goleiro e aquilo que você precisa desenvolver com o seu goleiro dentro da realidade do jogo. Então, a gente vê muitas coisas interessantes, muitas ideias interessantes, certo? Que surgiram, né? Dentro do trabalho, do desenvolvimento dos goleiros, né? Dos preparadores, né? Então, muitas coisas boas, mas coisas também, certo, que não são tão boas assim e que, às vezes, deixam a gente muito preocupado. Então,
Isso é uma coisa que a gente gosta de colocar quando a gente se expressa, porque existem muitas coisas boas na internet e existem muitas coisas, certo, que às vezes, certo, levam a gente por caminhos, certo, tortuosos. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso, né, nessa construção e naquilo que a gente coloca, certo, e expõe isso para outros preparadores de goleiro que estão buscando conhecimento, que estão querendo entender da profissão, que estão querendo, no caso, desbravar, certo, junto com nós, certo, essa profissão. Então, isso é muito importante estar falando, né? Coerência, certo, dentro daquilo que a gente possa construir na preparação de goleiros, tá? Dos trabalhos em si. E aí, ali, funções de um preparador de goleiro. O preparador de goleiro ele tem várias funções, né? Dentro de uma comissão técnica, dentro do seu trabalho, né? Então, primeiro aqui é respeitar as características e individualidade dos seus goleiros. Isso é importante a gente entender que cada goleiro, um é diferente do outro, cada um teve uma formação. Às vezes, o goleiro ele não teve a oportunidade, certo, de ter um preparador de goleiro na sua construção, lá na base, né? E aí, ele chega na categoria adulto de alto rendimento com alguns problemas técnicos, vamos falar assim, certo? No qual você, dentro da categoria adulta, dificilmente você consegue estar corrigindo, certo? Essa parte técnica que teve um longo tempo, certo? Que não se corrigiu, que não se trabalhou corretamente. Então, dentro dessa visão, nós temos que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tentar construir junto com o seu goleiro, né? E aí eu falo, respeitando essa característica, essa individualidade, tentando, certo? Às vezes, a gente tentando melhorar essa parte técnica, mas se não conseguir tentar, certo? De uma outra forma, melhorando as qualidades físicas, as valências físicas do goleiro, certo? Tentando compensar, certo? Essa falta, certo? Ou então esse problema técnico que o goleiro possa vir a ter. Então, a gente tem que respeitar essa característica que cada goleiro tem, que um goleiro é diferente do outro. Saber aplicar os trabalhos de acordo com as suas necessidades. Então, você saber aplicar o seu trabalho e ver as necessidades, certo, daquilo que você precisa trabalhar de acordo com o jogo, certo, proposto, certo, pelo seu treinador, certo, que é proposto pela equipe adversária, você tem que estudar muito isso para você entender aquilo que você precisa trabalhar, certo, de repente para uma próxima partida, de repente para o seu campeonato, de repente entendendo, certo, o que o seu treinador gosta, certo? Ou gostaria que o seu goleiro, certo, entendesse da parte tática para poder ajudar a nossa equipe. Então, isso é muito importante, né? Então, eu coloco embaixo para vocês. Ter uma variação grande de exercícios físicos e técnicos para serem aplicados dentro do trabalho. Então, essa variação de exercícios físicos e técnicos também ela é muito importante, né? Não ficar sempre na mesmice, construindo trabalhos sempre novos é importante, buscando, certo, novidades para eles, mas dentro, certo, de uma realidade do jogo. Isso eu sempre prezo, né? Lembrando que o simples também funciona e é bom. Às vezes a gente inventa demais, coloca material demais, faz uma coisa muito, certo, vista para os olhos, muito legal, mas que não tem grande funcionalidade, certo, nas ações da realidade do jogo, certo? E eu coloco para vocês que o simples, às vezes os trabalhos mais simples, certo, eles são os trabalhos que mais funcionam e que também são bons, né? Ter um diálogo e um entrosamento bom com os membros da comissão técnica, isso é super importante, pois todos nós ajudamos uns aos outros dentro dos trabalhos. Então, essa união, esse diálogo, certo? Esse entendimento, certo? Da comissão técnica, essa união, ela é muito importante, certo? Porque todo mundo dentro dessa comissão técnica, dentro da preparação física, no qual eu faço com os meus goleiros, né? É muito importante eu entender o trabalho do treinador, certo? Do fisioterapeuta, do auxiliar técnico, do treinador em si. É importante, todos nós sabemos um pouco da função de cada um, certo? Porque todos nós nos ajudamos dentro do trabalho, do dia a dia, né? Entender quais são as necessidades que o treinador precisa
precisa e que o goleiro entenda da parte tática do seu jogo. Então, foi o que eu falei, né? Entender de que forma que o nosso treinador vai jogar com a nossa equipe taticamente para poder desenvolver também trabalho, né, pertinente a essa situação tática que no qual certo treinador vai colocar para a nossa equipe e certo para os nossos goleiros, principalmente, por exemplo, as saídas de bola, as jogadas. Nós precisamos saber, nós precisamos entender de que forma, certo, que isso funciona na cabeça do treinador, né? Gravar jogos, fazer edições e apresentar os scouts de seus atletas. Isso é outra função do preparador de goleiro, né? A gente prepara o goleiro, a gente aquece o goleiro, certo, dentro do jogo, né? E depois, né, nós não ficamos, certo, dentro da quadra para poder assistir ao jogo, certo? Ou contribuir, certo, de uma forma dentro do banco, né? Eu vejo que o preparador de goleiro ele contribui muito mais indo para uma arquibancada e fazendo uma filmagem do jogo para a sua equipe, para o seu treinador, certo? Às vezes, certo, alguns preparadores de goleiros fazem edições, certo, para o seu treinador, para a sua equipe. Às vezes o treinador gosta, certo, que gosta de fazer essa parte de edição, então a gente grava e entrega para ele, né? A apresentação de scouts, né, para os seus atletas, para o seu goleiro, né, saber o que aconteceu, para a gente depois debater, discutir, construir junto, né? E o treinador, para a comissão técnica, que eles possam também saber o que aconteceu dentro do jogo com os nossos goleiros, né? Então, isso também é muito importante. Essa construção, certo? Ela é importante, certo? Para todos, né? Então, essa apresentação dessa situação do jogo em si, certo? Para os treinadores, né? Para os seus goleiros, para construir um trabalho durante a semana em cima dos erros e dos acertos, ou então do próximo adversário que a gente vai estudar para que a gente possa estar minimizando os erros e, no caso, conseguindo um resultado positivo, certo, no final. Então, isso é muito importante também, né? Dificuldades enfrentadas nesse período, né? O Mauro colocou bastante coisa ali, eu vou simplesmente colocar algumas dificuldades que nós tivemos aqui, certo, no Jaraguá Futsal, né? A montagem de planejamentos e trabalhos, certo, para a temporada, pois a forma de disputa dos campeonatos foram alteradas, né? Então, isso foi uma coisa que o campeonato era de um jeito, passou a ser de outro, daqui a pouco mudou novamente. Então, você montar e planejar os trabalhos pertinentes, certo, a mudança do campeonato, e sem saber quando que a gente vai voltar, certo, a jogar, certo, ou a treinar, isso foi uma construção bem complicada, né? Mas nós conseguimos, né? A pré-temporada, uma pré-temporada muito longa, quer dizer, a gente nunca fez uma pré-temporada de 5 meses, né, para poder jogar um jogo no qual a gente jogou no final de semana passado, né? Fizemos o primeiro jogo oficial do ano semana passada, quer dizer, semana passada, final de semana que passou agora no sábado. Então, uma pré-temporada muito longa, né? Pois as restrições de retorno aconteceram constantemente, quer dizer, vai retornar? Não, agora mais 15 dias, mais 10 dias, mais 20 dias. Então, quer dizer, isso foi uma coisa bem complicada também. Manter o foco dos atletas na preparação do dia a dia. Isso também não foi fácil, né? Manter o foco dos atletas na preparação do dia a dia. Quer dizer, os atletas todo dia perguntando, né, quando é que vai começar, o jogo vai acontecer, não vai acontecer, o campeonato vai existir, não vai existir. Então, isso tudo foi muito desgastante, isso tudo foi muito cansativo, foi muito preocupante para os nossos atletas e para nós, né? Manter a motivação dos atletas mediante aos constantes adiamentos de retorno, né? Então, essa constância dos adiamentos, certo? Dos treinos, dos campeonatos em si, né? Isso para você manter a motivação dos seus atletas, certo? Foi um complicador também, né? O lado psicológico dos atletas e estresses muito altos, quer dizer, os jogadores, assim que nós voltamos, né, foi um alívio, a gente começou a voltar, como o Mauro falou, em grupos reduzidos e tal, até chegar ao ponto de liberar todo mundo, legal, né? Mas você ficar muito tempo treinando, só treinando, né? Com outros problemas acontecendo, e muitos problemas acontecendo, certo? De forma externa, né? Isso foi um complicador também, quer dizer, o psicológico do atleta, o estresse muito alto, aí você começa a ver isso dentro da
própria quadra, dentro dos seus próprios treinamentos, né? Isso a gente tem que saber levar. As reduções salariais que aconteceram nos clubes, não foi só num clube, aconteceram em todos os clubes brasileiros, equipes que, no caso, terminaram. Então, isso é muito triste, né? Então, as reduções salariais foi outro complicador, é um complicador ainda, né? Patrocinadores com grandes dificuldades de manter o compromisso com o clube. Então, outra dificuldade que a gente, né, que todo mundo no qual está passando, patrocinadores que com dificuldade de manter, né, aquilo que combinou ou que fechou com o clube, né, e clubes perdendo seus patrocinadores, né, no qual aconteceu, certo que aconteceram as reduções salariais e tudo mais. Então, isso tudo foi uma dificuldade, é uma dificuldade enfrentada, certo, nesse período no qual ainda estamos passando, né, todos nós. Fica aqui os meus contatos, né, os contatos aqui de Face, de Instagram e do WhatsApp, né? Eu gostaria de estar agradecendo vocês. Eu não sei quanto tempo que foi, o Flavinho, mas espero não ter passado, né? E agradecer mais uma vez, certo, o convite, né, do Marquinhos. É uma honra, como falo, fazer parte, certo, dessa associação de treinadores, certo? É uma realidade, certo? E a gente fica muito feliz de poder estar fazendo parte, contribuindo, né? E espero que mais pessoas, no caso, mais pessoas da nossa modalidade, né, profissionais, possam vir a fazer parte dela, porque eu tenho certeza, certo, que essa associação ela vai ser muito grande, certo? Ela já é grande e vai ser muito mais ainda. Então, eu fico por aqui, Flávio, e agradeço mais uma vez o convite a todos os profissionais daqui da sala.